muito bem-vindos ao programa Agro 360. Na edição de hoje, nós vamos promover um debate sobre o seguro rural no Brasil. E em pauta, além da importância do seguro e as suas características, nós vamos falar também sobre mercado, clima e subvenção. Nos últimos anos, aumentou a adesão dos agricultores ao seguro rural, que ameniza os riscos de perdas na agropecuária e proporciona a recuperação financeira do produtor. Nós vamos entender melhor, a partir de agora, este cenário na reportagem. Não é de hoje que o agronegócio tem sido um dos motores da economia nacional. Em 2019, enquanto o PIB brasileiro cresceu 1,1%, o segmento teve alta 3 vezes maior, de 3,81%, segundo dados do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, e da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Este ano, mesmo com o atual cenário, tudo indica que o setor será novamente um dos responsáveis por evitar uma retração ainda maior na economia nacional. Especialistas do mercado financeiro prevêem uma queda de cerca de 5% do PIB, enquanto para a agricultura é estimado um crescimento de 2,4%. Em estudo realizado pelo IBGE, o segmento do agronegócio foi o único que apresentou crescimento durante a pandemia. Ao mesmo tempo em que os produtores estão com boas colheitas, aumenta também a necessidade da proteção das lavouras. E, nesse sentido, o setor do seguro rural tem tido um bom crescimento. Ao longo dos anos, nota-se uma maior conscientização e adesão dos agricultores ao seguro, que ameniza os riscos de perdas na atividade agropecuária e proporciona a recuperação da capacidade financeira do produtor na eventualidade de sinistros ocorridos por motivos naturais. Muito bem, e antes de iniciarmos, eu chamo agora, nesse telão aqui do Terra Viva, os nossos convidados de hoje para uma apresentação inicial. Então eu começo com o Joaquim Neto, está mais perto aqui à minha esquerda. O Joaquim é superintendente de produtos agro da Tóquio Marine, é formado em veterinária pela USP, tem pós-graduação em marketing pela IASPM e com 20 anos de experiência também em seguros rurais, é presidente da comissão técnica do ramo da FENSEG, que é a Federação Nacional dos Seguros Gerais. Joaquim, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Tenho certeza, como eu sempre falo aqui no nosso Agro 360, será uma tarde de extrema produtividade. Um abraço para você e uma boa tarde. Olá, Márcio e telespectadores do Agro 360. É muito importante estar participando desse programa. Fico muito contente de ter sido convidado e de ter pessoas tão importantes fazendo parte desse programa. O seguro agrícola é muito importante, é um dos alicerces do agronegócio brasileiro e bom programa a todos. Muito bem, obrigado mais uma vez também, Rogério, a você e a todos que estão conosco nesta tarde. Eu vou apresentar, na verdade, agora o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia, o Rogério Boeri, ou Boeri, na verdade. O Rogério, ele também é professor titular do Instituto de Direito Público, foi professor de Finanças da Universidade Católica de Brasília, atuou como pesquisador visitante da Copenhagen Business School, atuou também como diretor de desenvolvimento institucional do IPEA e foi presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. E no plano acadêmico é PhD em Economia pela University of Maryland, at College Park, que é mestre em Economia por lá, pela Fundação Getúlio Vargas e economista pela Universidade de Brasília. O secretário está conosco neste momento, mas nós... já temos o áudio do secretário? Então, ok. Nós estamos com a foto do secretário aqui no ar, mas ele está conosco por telefone por enquanto, não é isso? Secretário, o senhor está nos ouvindo? Tudo bem? Ouço sim, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, secretário. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. De extrema importância, obviamente, né, esse time que está composto hoje para a gente falar de um assunto tão importante para o nosso produtor rural, o nosso empresário rural, que é o seguro. Um abraço para o senhor e seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, agora na sequência, eu chamo o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Edivaldo Delgrande.
O Delgrande também é presidente da OCESP, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, é formado em administração, pós-graduação em cooperativismo e é produtor rural. E há mais de 20 anos atua também como dirigente de cooperativas e de entidades agropecuárias. Delgrande, obrigado também pela sua participação, seja bem-vindo e uma boa tarde para você. Bom, boa tarde a todos. Eu queria aqui cumprimentar o Rogério Boério, Joaquim Neto, Gustavo Leardi, a você, Marcos, por essa oportunidade e a todos que estão nos assistindo. Eu espero que a gente contribua um pouquinho mais aí nessa conversa para o entendimento do que tem de bom e dos entraves do seguro agrícola no nosso país e dizer, até complementar aí o Joaquim, falando, Joaquim, no Brasil ainda acho que o seguro está caminhando, mas no mundo inteiro isso é uma realidade para a agricultura. E tem que ser uma realidade também para a agricultura brasileira. Absolutamente, com certeza. Obrigado, viu, Delgrande? O papo vai ser muito bom, eu tenho certeza disso, a partir de agora. Aliás, para quem chegou aqui no Terra Viva, daqui a pouco eu vou falar da nossa transmissão no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Olha, também participa do nosso programa o Gustavo Libardi, que é gerente de negócios da Geosis. E o Gustavo é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc USP, tem mestrado em agronegócio em Toulouse, na França, e experiência de mais de 12 anos em diversos setores de produção agrícola e atuou nas principais regiões produtoras do Brasil e também da Europa. Há 1 ano e meio ele responde pelos negócios da empresa no Brasil, aqui na América Latina. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Um abraço para você e uma boa tarde também. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É uma satisfação falar aí com vocês hoje, com o Joaquim, com o Rogério, o Delgrande, com o público do Terra Viva. Esse formato de programa que eu sou fã. Parabéns aí a você, Márcio, e a toda a equipe. Obrigado mais uma vez. Sem dúvida, o objetivo hoje, só complementando, realmente é isso, né? Como fomentar ainda mais o seguro agrícola frente às tecnologias existentes, né, que já é uma realidade, para que a gente consiga ter, então, ainda mais crescimento do nosso agro, que representa 20% do nosso PIB atualmente. Muito bem. Obrigado. Bom, obrigado mais uma vez a todos vocês e a quem está nos acompanhando neste momento, ao vivo aqui na nossa programação. Gente, além da TV, o programa está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e no aplicativo do canal Terra Viva. Lá no nosso site também, tvterraviva.com.br, é só você clicar no ao vivo e acompanhar a gente a partir de agora. Bom, vamos começar nessa primeira rodada de bate-papo, de discussões, de ideias, na verdade, com um dos principais temas, na verdade, que é mercado. Então, todas essas avaliações econômicas indicam, na verdade, que os efeitos da pandemia sobre a economia global vão se estender ainda por muito tempo. E neste cenário de crise, quando nos referimos ao agronegócio, que representa cerca de 21% do PIB nacional, acabamos de ouvir isso do Gustavo, inclusive, a tendência é de que o setor continue a ter uma grande relevância no país em razão de ser parte do rol de atividades essenciais da nossa economia. E desta forma, o setor agrícola precisa, mais do que nunca, de incentivos para continuar operando a pleno vapor. E é notório, inclusive, gente, que os desafios, especialmente para o setor, sigam dando saldos positivos, principalmente do ponto de vista como nós estamos vendo, que são cada vez maiores. Porém, nós devemos levar em consideração que o agronegócio é uma atividade essencial para todos e é fundamental também focar energias para garantir o trabalho de quem tira do campo a sua sobrevivência. O Plano Safra 2020-2021, lançado pelo governo federal, por exemplo, aponta um crescimento, 6%, nos recursos disponibilizados para pequenos, médios e grandes produtores, totalizando 236 bilhões de reais. E é inegável que no mundo pós-pandemia, os empresários do campo, especialmente, irão observar uma necessidade de se modernizar ainda mais, seja na produção de mercadorias agrícolas, no processamento agroindustrial ou até mesmo na distribuição final dos alimentos. Então, vamos voltar com o nosso time, por favor? Vamos colocar todos aqui na tela. Vamos colocar aqui o Joaquim, que eu queria começar com você, Joaquim, por favor. Aí, agora sim, todo mundo aqui conosco. Joaquim, fala para a gente, por favor, se é verdadeiro dizer que o agronegócio tem sustentado o Brasil nesta crise, assim como também em outros momentos de dificuldades.
Sim, Márcio, acreditamos nessa afirmativa. O agronegócio tem sustentado o Brasil nessa crise e em outros momentos de dificuldades que passamos. Isso é devido ao Brasil ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo e com possibilidades de crescimento. Esse crescimento é que traz a pujança do agronegócio junto às exportações, saldo na balança comercial, e aí o Brasil num cenário menos atingido nessa crise de pandemia. Os agricultores, então, através de inúmeros desenvolvimentos em tecnologia, aquisição de máquinas de ponta, sementes, defensivos, adubos de última geração, têm se demonstrado profissionalizados e atendendo a um grande crescimento da produção agrícola. E essa produção agrícola, quando é um saldo, né, para não ser o alimento do próprio brasileiro, né, ela é exportada. E isso, então, acaba minimizando esse momento de crise. Perfeito. Muito bom. Aliás, Joaquim, até para iniciarmos esse bate-papo, né, é bom entendermos um pouco, claro, vamos ter tempo para esse debate aqui, né, ouvindo todos vocês, mas é importante a gente ter uma ideia central a respeito, né, desse nosso primeiro tema, que é o mercado. E é por isso, Rogério, na verdade, que eu queria saber se, na sua opinião, quais são as principais mudanças observadas no setor agrícola, especialmente por causa da pandemia. Prazer estar com vocês aqui. Acho que a grande repercussão foi positiva. O Brasil, a produção rural brasileira, o agronegócio brasileiro, deu demonstrações que o mundo pode contar com ele. E a repercussão na produção agrícola brasileira foi muito boa. Nós estamos a caminho da safra recorde. Nós nos tornamos, nesse meio tempo, o principal provedor de alimentos no mundo. Quando a gente olha o superávit da nossa balança do agro, é o maior do mundo, maior que o da União Europeia, maior do que o dos Estados Unidos, maior do que... Então, o Brasil deu mostras de que o mundo pode contar com a produção agrícola brasileira, e isso se refletiu internamente em preços mais elevados para a maioria dos produtos agrícolas, e esses preços são oriundos de dois fatores: o dólar valorizado e o preço dos alimentos no mundo muito altos. Hoje saiu uma reportagem mostrando que o índice de alimentos, do preço de alimentos da FAO, que é o órgão da ONU para a alimentação, atingiu um pico de 6 anos. Então, esses dois fatores levaram o agro brasileiro a um momento, claro que há problemas pontuais, nós sabemos disso, mas em termos gerais foi um ano bom para o agro brasileiro. Queríamos que tivesse sido bom para todos os brasileiros, mas isso é uma questão epidemiológica. Mas o que mostrou foi que o mundo pode confiar na produção brasileira de alimentos e fibras e biocombustíveis. Tá certo. Obrigado, viu, Rogério, também pelas suas conclusões e afirmações, ou principalmente ideias iniciais, eu diria, porque a gente começa a dar um start, na verdade, nesse nosso bate-papo de uma forma um pouco mais específica, né? Então, eu vou estender essa pergunta também para você, Delgrande, já que você é produtor rural também, especialmente, né? Então, é importante, na sua visão, entender um pouco mais, sendo alguém que conhece o campo, né, como ninguém. Quais são as principais mudanças que ocorreram no setor agrícola em função dessa pandemia que a gente ainda vive um pouco mais arrefecida, mas ela está aqui ainda ao nosso redor? Acho que é importante destacar, Márcio, você tem a agrícola, ela é muito grande, né? Nós tivemos aí, na grande maioria, no setor sucroenergético, que ele é importantíssimo pela matriz energética, enfim, por tudo que ele representa, emprego, etc., economia. Foi bem, graças a Deus está indo bem. O setor de grãos indo maravilhosamente bem, né? Eu acho que
dando a resposta necessária para o país, né, de novo contribuindo com as exportações, fazendo e desempenhando seu papel de grande celeiro mundial de alimentos, né? Como diz o nosso ministro Roberto, selando a paz no mundo, né? Então, esse foi o papel. Tivemos alguns problemas aí com flores, né? Flores por conta da pandemia. Você vê, nós teve uma queda aí de consumo de 40%. Né? Claro, não teve mais eventos, casamentos, enfim, onde se colocar, nem funeral, infelizmente, né? Onde você utilizava essas flores e muito. Isso acabou não existindo mais. Teve uma queda, está se recuperando, está se ajustando, né? Mas cada um, a gente fazendo, inclusive aqui atrás de mim sempre eu coloco uma flor exatamente para divulgar essa dificuldade que esse setor passa, e a beleza da flor, ela não é essencial, mas é importante. Ovos, né? Também nós tivemos um problema muito sério com ovos e lácteos, por estar se recuperando, mas, de maneira geral, o agro continua atuando e abastecendo, não só o Brasil, mas o mundo, né? Claro, teve um aumento de custo, a gente ouve muito falar aí do arroz, isso é oferta e demanda. Isso, e é por isso que nós temos que apoiar exatamente a produção agrícola, a produtividade agrícola, que é o que o governo federal, na figura do MAPA, do Ministério da Economia, e aqui eu queria agradecer o Rogério, parabenizar o Rogério, que leva esses parabéns a toda a equipe econômica, né, por estar efetivamente apoiando e fazendo, porque quanto mais produtividade, quanto mais nós produzimos, mais barato o alimento fica para a população e mais recursos econômicos nós trazemos de fora para dentro do país. Então, isso foi muito importante. A ministra Tereza Cristina abrindo o mercado, trazendo o mercado para nós, permitindo que a gente faça esse relacionamento. Então, o governo federal dando lições e mais lições de como fazer uma agricultura séria, uma agricultura competitiva, e é por isso que nós estamos nessa posição maravilhosa que nós estamos. Mesmo, infelizmente, com esse evento aí da pandemia, que tirou o sossego de tantas pessoas, de tantas famílias. Muito bem, Delgrande. Obrigado aí mais uma vez também pelas suas palavras iniciais, né? Após os cumprimentos a todos os nossos telespectadores, a quem está nos acompanhando aqui pela televisão e também pela internet. Mas, Gustavo, vamos lá, diante do que a gente discutiu até agora, né? O que podemos esperar para o setor agrícola no próximo ano, que já está batendo a nossa porta, em relação à agricultura digital, que é a sua área de atuação? Quais são as perspectivas? Bom, perfeito, Márcio. Realmente, a questão da adoção, né, das ferramentas digitais vem aumentando no Brasil. Pesquisas recentes, né, mostraram que os agricultores brasileiros usam até mais tecnologia no dia a dia do que os americanos, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos. Claro que muito se deve à questão do uso de smartphones, né, então mais acessível com a internet. Também tem o fato da nova geração aí, né, dessa sucessão familiar no campo. Um dado interessante também, né, a gente teve uma pesquisa que mostra que 2/3, de cada 3 agricultores no Cerrado brasileiro tem menos de 45 anos, né, então isso facilita a questão do uso de novas ferramentas, tecnologia, né. E também sabendo que 9 em 10 agricultores no Brasil hoje usam o WhatsApp para negociar, para efetuar compras de insumos, trocas de informação, né. Então, de certa forma, a pandemia, né, esse fato de evitar o contato físico estimulou ainda mais essa questão do uso, né, de tecnologias, de ferramentas aí que auxiliam a troca de informação, porém sem substituir, né, o trabalho humano, né. Em nenhum momento a gente acredita que isso possa acontecer no campo devido à dinâmica, né, do que acontece. Então, por exemplo, só uma analogia, né, a invenção do computador, né, não diminuiu o número de trabalhadores no mundo, pelo contrário, o que acontece é uma exigência maior, uma capacitação maior dessas pessoas, mas as tarefas continuam ali sendo complementares. Quando a gente pensa em toda essa questão de troca de informações, né, ainda é importante ressaltar a questão da cibersegurança, né, a segurança nas redes. Isso ainda é algo que preocupa muitos produtores no Brasil, né, em torno de 40% aí, essa pesquisa fala, né, da McKinsey, mostra que ainda não confiam, né, nas plataformas online. Tem
Tem uma questão também da facilidade. Muitas ferramentas existem, mas são pouco fáceis de usar, então acaba que o pessoal baixa o aplicativo e depois acaba apagando por não ter tido ali o objetivo atingido, né? E o que realmente a gente observa daqui para frente é essa questão de troca, né? Esse compartilhamento, claro, respeitando aí o que diz, né, a nova Lei Geral de Proteção dos Dados, mas não vai ter como, né? Os dados individuais precisam ser, de alguma forma, transferidos para todos da cadeia, respeitando aí a segurança, né? Para que, de fato, tenha-se uma escala, né, dessas informações, um banco de dados que torne, então, um sistema mais inteligente, né, que possa ser, de fato, automatizado, uma visão mais detalhada a partir do momento que nós trocamos informações, né? E seja lá no campo o produtor registrando fotos, né, auxiliando a rotina das empresas, também. Hoje é um aliado, né? A tecnologia vem, de certa forma, sendo, então, algo que ninguém consegue viver sem, né? Todo mundo hoje acorda e já pega o celular, não é diferente com a pessoa lá do campo. Então, o que eu vejo é realmente ter modelos aí mais inteligentes para que a tomada de decisão, né, tanto do produtor, né, quanto das empresas, seja mais assertiva. Bacana, muito bem observado, viu, Gustavo? Aliás, deixa eu trazê-los todos aqui de novo aqui no nosso telão, mais uma vez, até porque a gente vai passar para o próximo bloco e eu quero também fazer um convite para quem está nos assistindo, para também fazer pergunta a todos os nossos convidados, mas antes de encerrarmos esse tema mercado, eu queria deixar aberto aqui para se alguém quiser complementar alguma coisa, lembrando que a gente vai deixar, né, um legado, né? Tudo que a gente vive no presente, ele serve de exemplo para o futuro. E é claro que todas as boas práticas, seja na tecnologia, em qualquer outro campo, né, da agropecuária brasileira, o nosso legado será reconhecido lá na frente, né? Até porque fazer mais com menos é sempre a melhor fórmula, né, Joaquim? Márcio, é por aí mesmo. A gente segue essa linha. Bacana, obrigado. Bom, se ninguém quiser falar mais nada a respeito desse assunto de mercado, vamos passar por um assunto tão importante quanto que é clima, né? Então eu convido a todos vocês que estão em casa, principalmente você que está aqui conosco aqui na televisão e especialmente para quem nos acompanha online, ou seja, nós estamos também ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo do canal Terra Viva. Se você quiser fazer uma pergunta a um dos nossos convidados, não esqueça de colocar o seu nome, a cidade de onde você está falando e principalmente direcionar para quem você gostaria de tirar uma dúvida, de ouvir um pouco mais a respeito desse nosso tema de hoje, desse Agro 360, que é o seguro rural. Então vamos seguir com o nosso debate e tratar agora de um tema que é intimamente ligado ao setor agropecuário. Vamos falar de clima, gente, que é uma variável que não se pode, né, controlar, atinge a vida no campo, sendo capaz de causar uma série de problemas para o produtor rural, temperaturas muito altas, às vezes muito baixas, mudanças bruscas, né, repentinas, que são capazes de impedir a evolução das plantas. Enfim, são outros indicadores tão relevantes quanto para a atividade, que são as variações no índice pluviométrico que provocam, sim, alterações ou ainda podem favorecer o aumento da presença de alguns agressores, como fungos e como pragas, para dar exemplo para vocês que nos acompanham. Já a velocidade do vento, veja bem, pode sim impactar o processo como os de pulverizadores de defensivos, fazendo aí com que as gotas mais leves se dispersem, ou seja, não vão atingir, né, o alvo biológico desejado, só para dar um exemplo. E, além disso, fortes rajadas de vento afetam também o solo aí da sua fazenda, acelerando o processo de erosão especificamente. Então, no entanto, com o apoio da tecnologia, e a gente já falou sobre isso um pouquinho nesse Agro 360, é possível minimizar os impactos, sim, na lavoura, acompanhando padrões, mudanças e assim também coordenar melhor as atividades no dia a dia da fazenda. Então, vamos ao Joaquim novamente. Queria saber de você, Joaquim, sobre a falta de chuvas em algumas regiões que acabou prejudicando, né, o início do plantio da nova safra de soja. Recordes, lembro de Santa Catarina, por exemplo, né, essa seca foi a pior dos últimos 15 anos. O sul do país, né, especialmente, vive essa situação mais dramática em função da estiagem. E para piorar, Joaquim, nós estamos em período de laninha. Então, o que nós devemos esperar para a próxima safra, na sua opinião, em termos de indicadores climáticos? Olha, Márcio, o que a gente consegue verificar
é que as alterações de temperatura no Oceano Pacífico podem gerar o El Niño ou a Laninha, e como você bem lembrou, esse ano estamos num ano de Laninha, o que deve prejudicar muito os agricultores do sul do país. Temos que lembrar que o Ministério da Agricultura divulga, através de um aplicativo, o zoneamento agrícola de riscos climáticos. Então, o agricultor pode identificar o melhor momento de plantio da sua lavoura escolhida dentro da sua fazenda, considerada lá o município de localização dessa propriedade. E se esse agricultor tiver alguma das intempéries aí, porque o clima, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio do agronegócio, né, do crescimento do agronegócio, apesar de tudo que o agricultor tem feito, o clima ainda sim é uma incógnita. Então, principalmente agora, os estados do sul do país devem sofrer com a questão de chuvas para o plantio de suas lavouras. Entendemos aí, Márcio, e todos os telespectadores, principalmente os agricultores que nos escutam, que é a função primeira do seguro agrícola. Então, quando o agricultor, através de todas as tecnologias, tudo que ele busca de aumentar a sua produtividade, fica à mercê da sorte, do clima, ele, através do seguro agrícola, então, pode mitigar, transferir esses riscos e diminuir o seu prejuízo. É dessa forma, então, que a Tocmarine busca, então, amparar os agricultores que usam tecnologia, têm os estudos de clima, mas, mesmo assim, eles podem ter os prejuízos decorrentes climáticos, né? Claro, perfeito, muito bem. Obrigado mais uma vez. Bom, eu queria colocar também nessa discussão, Joaquim, o Rogério, até especialmente, viu, Rogério, para saber, na verdade, acho que essa pergunta até a gente pode estender para todos vocês, né? O Joaquim pode até voltar a falar a respeito disso também, porque está tudo muito interligado, né? Sobre a importância de estabelecermos uma política estruturada de gestão de risco para a manutenção da atividade agrícola. É muito importante. Nós temos um grupo de trabalho com o Ministério da Agricultura e com o Banco Central, porque o seguro, a gestão de risco inclui o Proagro também, que é gerido pelo Banco Central, e nós estamos trabalhando para integrar essa gestão de risco, porque, como na atualidade, algumas decisões são tomadas na esfera do Ministério da Agricultura e algumas são tomadas no âmbito do Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, que eles têm que apresentar os votos aqui para o ministro Paulo Guedes, para o próprio presidente do Banco Central e para o secretário de Fazenda. Então, nós estamos elaborando um normativo legal para integrar essa gestão de risco, para que o governo possa se coordenar e atuar da melhor forma possível. Porque, como foi dito, não é muito prudente o agricultor gastar uma quantidade de recursos grande em desenvolvimento de novas tecnologias, em adoção de novas tecnologias, e ele está despreparado por um evento climático, um outro evento que possa afetar a sua produção. Então, existem vários estudos acadêmicos pelo mundo mostrando que a adoção de seguro rural por parte dos produtores rurais aumenta a probabilidade que esses produtores adotem novas tecnologias. A racionalidade da história é clara. Se você não está protegido, você tende a correr menos risco, e a adoção de tecnologias novas sempre implica um risco. Então, é bom que você se proteja para poder correr esse risco, e o governo federal está tentando fazer a coordenação da gestão de risco, a integração dessa gestão de risco, para que a gente possa propiciar ao produtor rural, que é o nosso objetivo finalístico, um melhor menu para que se proteger de problemas climáticos e de outros problemas que são securizáveis. Obrigado. Obrigado, Rogério, você também pela participação e pela explanação, né, pela explicação e por esse
esse ponto de vista também, trazendo aqui para a gente no nosso Agro 360 especial Seguro Rural. Para você que chegou agora, sejam muito bem-vindos. Olha só, Delgrande, vamos lá, eu queria dividir a tela agora com você, para a gente continuar nesse assunto, né? Especialmente sobre gestão de risco, se você puder comentar um pouquinho também, até porque a gente tem percebido cada vez mais, especialmente dentro da porteira, né? Uma gestão cada vez mais eficiente, né? O produtor rural do pequeno ao grande se protegendo, né? Especialmente naquilo que está nas mãos dele. O que não está, e a gente sabe, né, que é o nosso assunto desse momento, que é o clima. E a gente aqui no canal Terra Viva, né, se preocupa muito em levar a melhor informação, obviamente, a todos os telespectadores e ouvi-los também do Brasil inteiro. Eu brinco que eu tenho o WhatsApp de São Pedro aqui para tentar demandá-lo, né, de alguma coisa. Para com a chuva, manda a chuva aqui e tal. Tenho mandado os recadinhos aqui para ele, mas eu confesso que ele não tem visualizado, né, não ficam azulzinhos lá as visualizações, e isso acaba prejudicando, de certa forma, né, o produtor que às vezes cria uma expectativa. E você é produtor, então como enfrentar, não é verdade? Como se preparar para enfrentar o impacto das mudanças climáticas no agronegócio, na sua opinião? Olha, Márcio, acho que em primeiro lugar nós agricultores temos prejuízo, né? E não nos expomos muito. Realmente a exposição, nós temos sempre que ter uma reservinha aí para nos proteger. Mas como nossa atividade é a céu aberto, né? Então a gente fica da mesma você, Márcio, tentando pensar como abrir, como fechar a torneira. Reza, pede para São Pedro, mas sabe que você não pode mandar uma chuva agora? Não pode parar a chuva agora para colher? Enfim, isso é uma coisa que a gente não detém, infelizmente, o domínio. Mas a gente pode nos preparar com tecnologicamente falando, fazendo uma calagem de solo, fazendo no caso de a gente faz cultivo de plantio direto, com preservação da palha, a gente busca variedades que tenham mais resistências. Hoje em dia já tem mais variedades aí para os agrônomos aí, variedades que suportam um pouco mais, não que vá produzir muito, mas pelo menos não vai produzir a zero. Eu tenho um amigo que falava assim: vocês são produtores de grãos? Eu falei: sou, de cana e grãos. Eu falava: cana, tudo bem, mas produzir grãos é uma loucura, né? Então hoje você já minimiza, né? Nós temos ainda coisas para acontecer, como no caso do trigo, variedades que suportem uma temperatura mais alta no inverno, para a região mais temperada, não porque o trigo é um excelente negócio, não, mas porque ele gera, principalmente, a gente consegue plantar soja, milho. Com o trigo, nós poderíamos fazer uma intersecção entre soja, milho, soja, trigo. Você ganha produtividade, você ganha uma sanidade aí melhor, mas, enfim, isso são buscas, né? Agora, de toda essa parte, pacote tecnológico, eu poderia falar a tarde toda, aí na televisão a gente não tem, né? A gente precisa, e é fundamental, o seguro agrícola, né? A gente busca, desde a época, eu fui um fundador do Fórum Permanente do Seguro Rural há alguns anos atrás, mas o que a gente precisa, além do seguro, para cobrir os insumos que você faz, como os americanos fazem, um seguro de renda, né? Acho que nós estamos melhorando muito, nós estamos caminhando, e principalmente tem que ter, né, a consciência do nosso agricultor que é necessário que ele faça isso, para que ele possa investir mais, ter uma maior produtividade e ter tranquilidade no momento de implantar a sua cultura. Muito bem observado, Delgrande. E olha que a gente está falando, né, do principal insumo da agropecuária brasileira, que é a água. E tanto o excesso quanto a falta dela, na verdade, trazem sim bastante prejuízos para a cadeia. E é claro que a gente tem que observar o vizinho, né, dar uma olhada no que ele está fazendo, como é que as coisas estão por lá, mas nós temos as nossas especificidades aqui dentro. Então a gente precisa fazer, né, a nossa lição de casa primeiro, muito bem feita, né, com políticas públicas e, obviamente, ficar aqui tentando encontrar, né, saídas para esses fenômenos
nesse caso climático, que é o nosso bate-papo agora. Então, Gustavo, eu queria dividir a tela com você agora para a gente continuar nessa linha de raciocínio e tentar entender por um outro ponto de vista, né? Na sua opinião, o que pode ser feito em termos aí de tecnologia para minimizar as perdas em razão de efeitos climáticos? Vamos lá, tem o exemplo do sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto via satélite. Como essa técnica contribui para o setor de seguro agrícola, tanto do ponto de vista da empresa que provê a cobertura, quanto do ponto de vista do agricultor, hein? Legal. Só complementando, é isso, né? Às vezes nas cidades a gente vê as pessoas reclamando da chuva, né? Que vai atrapalhar, às vezes, um deslocamento. Eu digo, agradeça, né? A chuva é sempre uma bênção, sempre abençoado para quem está lá produzindo os nossos alimentos. Sem dúvida, né? O clima é uma das principais variáveis, né, que impactam aí a produção, como aí todos disseram, né? A seca, a falta de chuva, o excesso dela, granizo, geada, temperaturas, né, variando aí muito. E isso, claro, que depende do momento, né? Então, não é porque sempre está faltando chuva vai afetar a produção. Para cada estágio do desenvolvimento, você tem demandas, né, necessidades diferentes. Então, se falta chuva numa fase de estabelecimento da cultura, no início ali dela, com certeza vai faltar água para germinação, e aí a gente não vai ter um bom desenvolvimento, vai ter que replantar, vai atrasar esse plantio, né? O sensoramento remoto, né, aí via satélites colabora, né, para esse entendimento, né, do risco histórico, né? Então ajudam a prever o risco potencial. Por exemplo, se a gente vê na tela, né, a previsão dizendo que pode faltar ou ficar um período aí sem chuva nos próximos 15 dias. De alguma forma, pode existir maneiras, né, da região produtor ser avisado disso, né, e buscar aí uma aplicação de algum bioestimulante, algum tipo de paliativo que, tudo bem, ele vai sofrer, mas o quanto antes ele souber desse risco, para que ele se prepare, né? Então, o sensoramento remoto ajuda a, né, diagnosticar as regiões de maior risco, 2, com a capacidade de prever, tentar ali algum manejo que minimize, né, esses efeitos danosos aí do clima, né? A gente consegue também, bom, se ocorreu a perda, né, estimar aí as perdas, né, através do índice, né, de biomassa, calcular essa perda para poder realmente mensurar e estimar isso, quanto pode ser, muitas vezes, até recebido aí pelo seguro, né? Mas é como alguém disse também, né? Tudo depende do manejo. É óbvio que o clima afeta uma região toda, né? Então, você tem que ter essa capacidade de manejo, né? Muitas vezes, o tipo de solo é o mesmo, né? De uma área vizinha a outra, as variedades são as mesmas. Mas se um solo é mais compactado que o do vizinho, possivelmente esse solo mais compactado vai sofrer, né? Com as intempéries mais do que a outra área. Então, com certeza, igual o Joaquim comentou, né? O mercado segurador é aí uma transferência de risco, né? Então tem que fazer uso dessas ferramentas. No caso desse ano, né, a gente tem visto realmente a soja sofrendo aí bastante, né? A gente consegue ter essa visão das áreas que estão tendo replantio, apesar do aumento da área plantada, né, a produção de fato vai ser bastante alta, né? A área aí atingindo esse ano mais de 38 milhões de campos de futebol, né? Fazendo aí a comparação, 38 milhões de hectares, é uma área realmente recorde, né? E a gente está auxiliando nossos clientes a monitorar essas chuvas em dezembro, que especificamente para a soja que vai ser determinante, né? O ano é um ano de laninha, a região sul costuma sofrer mais, então mais a médio, a longo prazo, até o fim da safra, ainda tem muita coisa para acompanhar. O que também já vimos, né, aí impactando possivelmente a safrinha, né, o milho de segunda safra, que é importante acompanhar o calendário agrícola, porque pode ser que muita área de soja que foi plantada seja aí atrasada, né, devido às condições climáticas, e vai impactar o plantio do milho safrinho. Então é importante, né, os produtores que estão nos escutando, a respeitar de fato o calendário do zoneamento para ter todos os direitos aí do seguro, né? Mas exatamente isso. Então a tecnologia ela tem essa visão de tentar predizer o que está acontecendo no futuro, né? Claro que é importante monitorar todo dia, não existe hoje modelos 100% precisos que nos ajudam a olhar 3 meses, 6 meses, 1 ano para frente. Então eu sempre digo, o clima é algo que tem que ser monitorado todos os dias, né? Então hoje isso é possível tanto para o produtor, tanto para as revendas, para as empresas prestadoras de serviço, ter isso à mão. É uma ferramenta hoje barata e com muita qualidade à disposição aí de todos.
Muito bem, muito bem. Obrigado mais uma vez a todos vocês. E olha só, né, a gente sabe que a tecnologia, Gustavo, ela está na semente, ela está também no solo, está no manejo, mas especialmente, na verdade, nada sozinho soluciona ou às vezes ameniza. A gente costuma dizer, esse evento, na verdade, vai dar uma amenizada nos prejuízos. O prejuízo que já passou não tem mais o que fazer, na verdade, né? É daqui para frente, é do presente para o futuro. Então, Gustavo, a gente sabe muito bem que é importante, na verdade, estarmos aliados à tecnologia, mas também entendermos que ela sozinha não vai para lugar algum. É a cadeia como um todo, na verdade. E a gente precisa também saber usá-la, administrá-la, né? Como eu disse lá atrás, o produtor rural dentro da porteira está cada vez mais tecnificado, está cada vez entendendo mais um pouco de tudo, né? Ele é um engenheiro de obra pronta, na verdade, porque ele conhece muito bem o negócio do que ele está tratando. E se não for assim, né, se tiver que contar somente, às vezes, com Brasília, por exemplo, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Então, é fazendo a nossa parte no campo, fazendo a nossa parte nas políticas públicas e aí a coisa vai. Aí a cadeia cresce como um todo, não é isso? Correto, Márcio, perfeito. Recentemente eu acompanhei também um estudo feito nos Estados Unidos com produtores lá norte-americanos, né? E uma das perguntas era, né, o que traz mais medo, né, para o Brasil, né, em relação à ameaça que pode ter para os Estados Unidos em relação à produção. E de fato foi 100% unânime, a resposta foi a questão logística. Isso mostra que dentro da porteira a gente é muito bom. O Brasil tem essa vantagem de ter clima favorável, praticamente regiões aí em São Paulo, por exemplo, que eu conheço, né, tem até 4 safras quase no ano, né, debaixo de pivô, é possível, região do Paranapanema. Então, a gente tem realmente essa questão desde quando eu estudava, né, a agronomia, são mais de 60 fatores aí que impactam, né, diariamente a produção. Então, não é só o clima, não é só a máquina, né, enfim, claro, tudo isso numa combinação, né, sabendo o que de fato é o melhor para cada situação, é esse conjunto de práticas, né? Então, isso trouxe o conceito de agricultura de precisão. Claro. Então, não é uma coisa só, né? Ter um investimento em algo tem que fazer sentido, senão fica lá parado, senão acaba sendo um custo a mais nessa cadeia que já tem margens aí bastante estreitas. Então, é claro, ter conhecimento nunca é demais, pesquisar, entender, usar a tecnologia para consultar de fato o que é o mais adequado para cada situação, se prevenir para algumas situações que é possível hoje e se preparar, porque realmente não dá para tirar uma fazenda de um lado, né, e colocar do outro lado do rio porque chove mais. Hoje a gente tem que saber lidar com as características da sua região e se preparar o máximo possível, e é para isso que existem as empresas, existem aí há várias maneiras de buscar essa informação local, né? A agricultura, ela é local, então precisa ter essa ligação, e o Brasil tem essa riqueza aí de conhecimento e profissionais a campo que podem auxiliar os produtores. Bem bacana. Gustavo, obrigado mais uma vez. Aliás, fiquem todos muito à vontade para quem quiser falar a respeito de um assunto, complementar, fazer uma pergunta aqui para o outro. A gente está no bate-papo, né, na sala da nossa casa, acompanhando, inclusive aqui, acompanhando os nossos telespectadores, porque são muito próximos também de todos nós. Então, fique à vontade para você aí na sua casa também, você que está nos acompanhando, seja pela televisão ou pela internet, fazer pergunta aqui para a gente, tá bom? Quem quer falar? O Joaquim. Ô, Joaquim. Vamos lá, Joaquim. Diga aí para a gente, você viu, né, o que o Gustavo disse também é de extrema importância, né, porque a gente tem uma empresa a céu aberto, né? Sim, sem dúvida. Queria destacar aí alguns pontos relevantes da fala dos outros 3 participantes, né? Então, já que o Gustavo foi o último, começar por ele, né? A questão do sensoriamento remoto. É muito importante o agricultor acompanhar os alertas meteorológicos da sua região, então, para a sua lavoura especificamente. Isso pode auxiliar aqueles momentos de aplicação de defensivos ou fertilizantes e até a condução da lavoura. Isso pode, de certa forma, minimizar os custos desnecessários e reduzir os prejuízos. Aí, dando sequência a essa ideia, a fala também do Delgrande em relação ao pacote tecnológico, hoje em dia talvez um dos grandes avanços da agricultura brasileira. Então,
tudo que o agricultor investe, ele acaba recebendo de benefício na sua safra, né? Então, algumas seguradoras já têm conquistado fazer um diferencial por conta agricultor por conta do pacote tecnológico. Aquele que investe mais acaba, vamos dizer, conseguindo garantir mais o inseguro. E por último, e não menos importante, na verdade, talvez o mais relevante, é a fala do nosso secretário Boeri, que temos aí a importância da subvenção, né? Sem a subvenção não teríamos seguro e as perdas seriam mais catastróficas do que já tem sido, né? Muito bem, obrigado, viu, Joaquim, aí por essa alinhavada, na verdade, que você trouxe aqui para a gente, né, falando a respeito dessas últimas falas de todos os nossos convidados. E vamos lembrar o seguinte também, não adianta torcermos aqui, né, como os produtores rurais fazem o tempo todo, para que os grãos, especialmente, fiquem em cotações cada vez maiores, né? Ou seja, vamos torcer para a soja aumentar de preço, para o milho, para a arroba do boi, se não tivermos produto, né, na mão para vender. E para isso que é preciso essas ideias, seja do campo da tecnologia, especialmente do seguro rural, como proteção, né? E todas as ferramentas, na verdade, colocadas em prática para que o setor consiga, por vezes, sobreviver e, às vezes, até mesmo ajudar, como tem feito nos últimos anos, ajudar e muito, eu diria, a nossa economia, né? O PIB, principalmente, não só o PIB do agronegócio, mas o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto do Brasil. Bom, além da TV, gente, o programa está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo do canal Terra Viva. Quer fazer pergunta aqui para a gente? Fique muito à vontade. Não esqueça de colocar seu nome, a cidade aí de onde você está falando, de onde você está acompanhando. Escolha um dos nossos convidados aqui para você fazer uma pergunta e manda ver, porque eu acho que o assunto é bem legal. Fiquem à vontade. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui, como já está, né? Era uma perspectiva lá atrás, no início, antes de começarmos o programa, né? E vamos sair aqui com uma produtividade, eu tenho certeza, muito lá em cima. Vamos para o próximo debate, vamos para o próximo tema, que, como disse o Joaquim, nada é menos importante nesse debate. Então, me acompanhe, por favor. Olha só, é o momento agora de falarmos sobre a importância da subvenção e das políticas públicas voltada para o setor produtivo. Alguns fatores ajudaram no movimento de ampliação da cultura do seguro rural, como, por exemplo, o aumento do subsídio federal para a contratação, que chegou a 880 milhões de reais em 2020. E, de acordo com o recém-divulgado Plano Safra 2021, ele deve subir para 1,3 bilhão de reais no próximo ano, no ano que vem. Então, Joaquim, eu vou voltar com você exatamente para a gente falar sobre esse assunto, né? O que a subvenção econômica, principalmente representa, na verdade, para o seguro rural. E eu vou emendar também uma segunda pergunta. Gostaria que você comentasse como esses incentivos são estruturados no exterior e o que podemos aprender, né, com países que têm aí a maior parte da área plantada protegida. Márcio, a subvenção ao seguro agrícola é o grande responsável pelo crescimento do seguro rural no país, que foi de 30,1% no período de janeiro a setembro do ano de 2020, frente ao mesmo período do ano passado. Foram 5 bilhões e 100 milhões de reais de prêmio arrecadado. O prêmio arrecadado é aquele valor que o agricultor paga para a aquisição do seguro, né? E dentre esses 5 bilhões, 2 bilhões e 600 milhões, 51,5%, são correspondentes ao seguro agrícola. Então, o seguro agrícola é o grande motor, vamos dizer, do seguro rural no Brasil. Mas aí, dentro do que se arrecada também, tem que se pagar de indenizações, né? A gente chama, então, do valor a ser ressarcido para os agricultores. Então, tivemos aí 2 bilhões e 100 milhões de indenizações praticadas para os agricultores. Então, cerca de 80%, 80,7% mais precisamente, da sinistralidade. Desejávamos que esse valor fosse de 60%, né? Então, as seguradoras que estão participando desse mercado, são hoje 14 seguradoras, estão se dedicando a atender o agricultor brasileiro, mas vamos dizer assim, estão perdendo dinheiro, né?
E os agricultores transferiram 46 bilhões de reais em risco. Então, o correspondente à sua produção agrícola, né? Mas ainda é pouco, devemos estar com cerca de 15% de áreas plantadas seguradas. Se nós formos pensar, então, no mundo, como você questionou aí, temos países já com um histórico de desenvolvimento no seguro agrícola, como é o caso da Espanha, Estados Unidos, que chegam a atingir 90% da área plantada segurada. Mas eles têm também um histórico de seguro agrícola bem desenvolvido, mais maduro, já trabalham com isso há mais de 60 anos. E o Brasil começou com a subvenção em 2006, então temos aí 14 anos, aí um início de carreira. Podemos buscar exemplos aí de países em desenvolvimento, países tamanhos grandes como o Brasil, então trago aí a China e a Índia, né? Países que começaram também recentemente com a subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. Então, na China, a penetração para a é de cerca de 70%. Eles têm dados de 2019, 67 bilhões de renminbins, que é a moeda chinesa. E o subsídio aos prêmios são de aproximadamente 80%. Eles atingiram 100 milhões de hectares segurados. Na Índia, a receita de prêmios, então, em 2019, foi de 31 mil crones, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de euros, aproximadamente. E os subsídios são da ordem de 85%, atingindo 54 milhões de hectares segurados. No Brasil, nós tivemos a grata surpresa, aí, por conta de tudo que você mencionou, de ter um crescimento da área segurada no Brasil e superamos a marca de 10 milhões de hectares segurados. Então, voltando à expressão aí do Gustavo, 10 milhões de campos de futebol, que é a área de 1 hectare, né, segurados. Então, mas ainda temos muito a fazer. Exemplos, vamos dizer, do mundo só nos estimulam a buscar melhorias, seja no cenário das próprias seguradoras, seja de todo o mercado. Muito bem, Joaquim, obrigado aí. Até você me dá gancho, inclusive, para eu perguntar para o Rogério, nosso secretário, né? O secretário, vamos lá, alguns números, né, para a gente destacar aqui. Claro que, como eu disse lá atrás, o Joaquim trouxe para a gente, né, uma precisão com relação a essa comparação a outros países. E eu lembro de ter falado que a gente precisa, claro, olhar para o vizinho, mas especialmente, né, fazer primeiro a nossa lição de casa. Então, vamos lá, 15% das áreas no Brasil, se compararmos com os Estados Unidos, como disse o Joaquim agora para a gente, 90%, aí vem a China com 70%, 80%, 85% a Índia especialmente. Então, eu queria ouvir, na verdade, de você, secretário, exatamente sobre as principais políticas públicas, né? Quais são as principais políticas públicas para o incentivo do desenvolvimento do agronegócio brasileiro? Secretário, o senhor está me ouvindo, secretário? Acho que o senhor desligou, pode ligar aí, não tem problema, liga aí o microfone. Isso, vou apertar junto com o senhor aqui na tela, vou dar uma ajudinha aqui, ó, online também, ó. Vamos ver se dá certo agora. Tá me ouvindo, secretário? Vamos ver, vai uma vez só. Tô te ouvindo. Ah, pronto, tá vendo? Tô te ouvindo. Estamos digitalizados aqui, ó. A mira aqui tá ruim para acertar o microfone, mas tudo bem. Mas que o senhor acerte nas políticas públicas, já tá de bom tamanho já. Aí é que é o importante. Olha só, no Brasil a gente tem essa característica de que nós temos uma área coberta pelo seguro realmente pequena, pelo desenvolvimento da nossa agropecuária, né? Nós temos uma agropecuária ultra competitiva, que tem mostrado isso, e quando os outros países que têm agropecuárias, têm agronegócios competitivos como o nosso, realmente eles têm uma política de seguro muito ampla, muito mais ampla que a nossa. No entanto, a gente tem que ver que no Brasil existe uma opção pelo crédito. Essa opção a gente acha que deveria ser melhor contrabalançada, mas quando a gente pega o PSR mais o Proagro, que estavam, a dotação para esse ano era mais ou menos 1 bilhão e 800,
Proagro a gente teve que suplementar por conta das intempéries climáticas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, um pouco no Paraná, mas era 1,8 bilhão. E a gente olha para o Plano Safra, a gente vê 11,5 bi de subvenção no Plano Safra. Então, o Brasil não é um país com recursos limitados, como todos nós sabemos. Os recursos fiscais estão apertados. Esse ano nós tivemos uma liberação da meta de primário por conta da pandemia, mas ano que vem ela volta. Então, existe a política econômica e a política brasileira, a gente tem que aprender a lidar com essas, vamos dizer, limitações. Então, a nossa ideia é que o seguro rural deveria ser mais abrangente, mas a gente também tem que olhar que o mercado de crédito, especialmente com as taxas de juros cadentes que nós temos e já estão em níveis, vamos dizer, civilizados, a gente precisa fazer uma expansão do seguro, mas uma parte, pelo menos, dessa expansão teria que ser financiada, teria que ser, os recursos teriam que vir de outros lugares. E esses países têm também um recurso para seguro muito maiores que o nosso, porque também o recurso para crédito rural deles é muito menor que o nosso. Então, a gente tem que contrabalançar essas duas coisas. O ideal, em termos de política pública, seria que a gente tivesse seguro de faturamento ou seguro de renda, e a gente conseguisse não só colocar os gerenciadores de riscos climáticos, mas também os riscos de preço num pacote só, e o produtor rural tivesse realmente acesso ao seguro de faturamento, ou seguro de renda, como preferir, porque aí ele ficaria tranquilo para fazer o que ele faz melhor, que é ir para o campo e produzir. Muito bem, obrigado, viu, secretário? Deixa eu colocar o Delgrande também nesse assunto, até porque, né, os assuntos vão se entrelaçando, vocês podem perceber aí, para quem está nos acompanhando, seja na televisão ou na internet. Então, Rogério, como é que você avalia a importância da implementação dessas políticas públicas, né, especialmente também dentro do que o secretário falou para a gente, para sustentação do mercado, especialmente? E olha que ele fez a comparação do seguro versus o crédito rural, né? Oi, Edivaldo, por favor, desculpa, é para você. É para você, Edivaldo. Me perdoe. Eu falei o Rogério, estou com o Rogério. Deixa eu contar uma história rápida. Eu sei que na televisão é difícil, mas eu vou contar. Em 2003, 2003, nós montamos um fórum permanente do seguro rural lá em Brasília, e aí, junto com seguradoras, com o governo, etc., e começamos a olhar bem o seguro rural. Nós tínhamos um fundo de catástrofe, que eu não vou explicar como ele funcionava aqui, porque é muito complicado para fazer isso, mas é um fundo de catástrofe que atendia as seguradoras, onde você tinha catástrofes climáticas, a seguradora fazendo o seguro, né, e ela recebendo, para que ela não tivesse efetivamente prejuízo. Ninguém entra no negócio para ter prejuízo, todos querem ganhar, as seguradoras e também quem está fazendo o seguro. Mas nós montamos isso, esse era o objetivo. Quando nós percebemos que o governo tinha tirado todo o dinheiro do fundo de catástrofe e lastreado com o título podre do governo, ou seja, esse dinheiro já não existia mais, e aí deu um problema de ressarcimento às seguradoras, nós começamos a pensar num novo modelo. Falamos, poxa, esse modelo não dá certo, né? Onde tem contingenciamento, enfim, não dava certo o fundo. Não acho que ele seja impossível. O problema é que os governos, eles acabaram naquele instante, e os governos que vieram não tiveram vontade ou não tiveram realmente não trabalharam para que se reativasse esse fundo de catástrofe. Mas nós conseguimos uma coisa muito boa, que foi a subvenção ao prêmio. A subvenção, ela vem exatamente para estimular o agricultor, porque o custo do prêmio é alto para a atividade agrícola, não estou dizendo que ele seja alto, mas é alto para a atividade agrícola, e entra o governo fazendo, então, subvenção. Neste último governo, que
quero parabenizar aí ao secretário, né, ao governo de uma forma geral, que realmente vem tendo a vontade de expandir esse seguro rural. Porque quando você expande o seguro rural, você minimiza coisas que aconteceram lá atrás, socorro a catástrofe climática a produtores. Nós não temos que socorrer o produtor. Quem tem que fazer isso é a atividade agrícola, não, mas os seguradores. Eles têm que fazer esse trabalho. Então, aí eu queria... houve esse incremento, a coisa está caminhando. Aqui em São Paulo, nós temos uma complementação a esse seguro. O problema é que ele tem que vir na hora certa. Então, nós estamos tendo algumas dificuldades com São Paulo, mas a coisa está andando. Não da maneira que a gente queria, mas está andando. Então, por exemplo, em São Paulo, nós tivemos atraso de recursos liberados nessa safra, especificamente, uma diminuição, né? Só para vocês terem uma ideia, para São Paulo foi repassado em 2019 50 milhões, e São Paulo colocou mais 50 milhões, o governo federal repassou 50 e São Paulo repassou 50. Este safra 2020, o governo federal repassou 90 milhões, São Paulo 51 milhões. Então, você vê um descompasso, uma pena que o governo de São Paulo não tenha essa mesma visão, secretário, do governo federal, né? Mas é importante, porque quando você faz com que os agricultores cubram a sua área plantada, né, com seguro, você está diminuindo o risco da seguradora. Em se diminuindo o risco da seguradora, você tem condição de fazer com que a seguradora diminua o custo do prêmio. E você, com o mesmo volume de subsídio, atinja mais agricultores. E o agricultor tem o apetite tem o entendimento de fazer rural, que ele é fundamental para que você tenha tudo que nós falamos de ganho de produtividade, tranquilidade para se produzir e investir tecnologicamente na produção. Então, a subvenção foi algo inteligente, foi algo que foi trabalhado e conquistado junto aos governos. E os governos vêm fazendo isso, alguns mais, alguns menos, mas vêm fazendo isso. E eu acho que em pouco tempo nós teremos uma cobertura muito maior ainda a permanecer, a continuar o governo fazendo isso. Então, parabéns aí a todos ao governo, parabéns aos agricultores que estão usando essa ferramenta que é muito importante para todos nós agricultores. Muito bem, Delgrande, obrigado aí mais uma vez. E aí, Gustavo, me resta, na verdade, fazer uma pergunta final dentro desse assunto, na verdade, que é óbvio que ela não encerra o assunto, né? Mas ela, pelo menos dentro das ideias que nós estamos debatendo agora, até porque o Delgrande acabou de falar de risco-benefício, então a minha pergunta não poderia ser diferente para você. O que falta, na tua opinião, para o Brasil aumentar a área protegida com seguro rural? É uma ótima pergunta, né, Márcio? Após ouvir aí os participantes, né, que representam aí governo, estado, só um comentário, né? Eu tenho tios, né, agricultores, cresci aí em propriedades rurais e isso também me levou a fazer agronomia. E realmente a gente percebe que sim, o governo tem investido, né, cada vez mais, né, crescente essa evolução aí desde 2005. Na questão de apoio, né, dessa subvenção, enfim, tornar a aderência maior do seguro pelo fato de ser menos custoso para o agricultor, né? E claro que a cada real, né, vamos dizer assim, a cada investimento feito no governo nessa questão de seguro, de subvenção aí ao prêmio, né? É claro que isso depois vai revertir, né, cada vez em mais pessoas no campo, a questão da economia local, né, que depende ali da agricultura. Então, na minha opinião, né, como profissional, aí, engenheiro agrônomo e também dentro desse cenário agrícola da minha família, eu vejo que realmente quanto mais, né, investido nesse início, para essa proteção, então acho que o governo poderia estar longe, né, do potencial aí para realmente ter um investimento agora, para depois ter também ali benefícios, garantindo a segurança alimentar, toda a parte
da economia, dessa segurança aí, ao invés de ter que depois negociar dívidas e tudo mais. Então, o que eu vejo, e são iniciativas bacanas, né? O próprio governo lançou, né, um aplicativo, então quem estiver assistindo, por favor, né, se puder agora ou depois ir até a loja lá do celular e digitar, né, PSR, né, Programa de Subvenção, Programa de Seguro Rural, Programa de Seguro Rural, PSR, é um aplicativo que indica, né, então ali cada pessoa pode procurar, né, quais são as seguradoras que estão presentes por município, né, então é bem rápido ali a pesquisa, e também indica uma simulação, né, do prêmio, né, para a subvenção. Então, é um aplicativo que ajuda a identificar quais são as empresas e também qual seria esse prêmio de forma aí sem sair do sofá, no próprio celular, ou sem sair da máquina. Ali é possível ter esse acesso. O que eu vejo também, uma outra maneira que o governo vem incentivando, são outras modalidades de seguro, né, o seguro paramétrico, por exemplo, baseado em índices, né, em alguns momentos ele pode ser mais barato, né, pelo fato de ter, muitas vezes, um menor custo das empresas seguradoras, a questão de deslocamento, tudo é feito à distância, né, essa gestão. Então, eu vejo que existem sim, e o brasileiro é um povo bastante criativo para entender aí quais são as bases para tornar um seguro mais atrativo, mas, é claro, começa, né, pela necessidade, e isso é evidente, que cada produtor tem que buscar, então, primeiro, um corretor mais próximo e discutir, né, ter esse debate para encontrar aí uma modalidade mais adaptada para a sua situação, seja um seguro da produtividade, um seguro contra riscos climáticos. Tenho certeza que quem conversa com as empresas, né, hoje nós temos 13 empresas no Brasil, vamos dizer assim, cadastradas, né, a ofertar esse seguro, então com certeza parte do produtor encontrar isso com as diversas empresas que nós temos no mercado. Tá certo, Gustavo, obrigado. Olha, gente, além da TV, o programa está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e pelo aplicativo do canal Terra Viva. Fique à vontade para você também participar conosco. Olha, em tempos nos quais os desafios para a manutenção da atividade econômica são enormes, especialmente devido à pandemia de Covid-19, o seguro rural torna-se ainda mais imprescindível para quem tira do campo a sua sobrevivência. O produto ainda é pouco difundido aqui no país, a gente viu na fala de todos eles, né? Enquanto o mercado de seguros, incluindo previdência, saúde e capitalização, responde aí por 6% do PIB nacional, o seguro rural representa apenas 0,06%. Vou repetir, 0,06%. É um percentual ainda muito baixo, considerando a dinâmica e a extrema relevância do setor agropecuário brasileiro. E um maior investimento em tecnologia por parte dos agricultores, aumentando a percepção aí dos riscos a que estão expostos e dos possíveis prejuízos, podendo até ficar de fora da atividade se não tiverem o seguro. É um fator, portanto, determinante para o crescimento da área segurada no Brasil. Então, o produto, na verdade, é uma proteção contra as perdas decorrentes, principalmente de fenômenos climáticos. Acabamos de falar a respeito desse assunto também. E pode ser estendido para outras áreas, como patrimônio rural, por exemplo. Então, dessa forma, o produtor tem a segurança de que vai conseguir se restabelecer de forma bastante rápida, caso seja vítima de alguma intercorrência climática. No caso do agro, safras, por exemplo, né, do agro safras, só para dar um exemplo para vocês, se o agricultor perde aí a sua produção por conta de um evento climático, sem o seguro, ele pode demorar até 3 anos para se restabelecer financeiramente. 3. E com o seguro, o pagamento é feito em até 30 dias e o produtor aí consegue, assim, minimizar os prejuízos. Então, eu vou perguntar aqui para o Joaquim, que está ao meu lado. Joaquim, não poderia ser diferente a pergunta, né? Teria que ser para você mesmo. A importância da gente ter um seguro rural, quais são as modalidades mais comuns e que os produtores estão cada vez mais entendendo a importância e aderindo. Márcio, obrigado pela pergunta. Realmente entendemos que o seguro rural é tão ou mais importante que os demais insumos do agronegócio, como adubo, semente e defensivos. A busca por maiores produtividades necessita de investimento. E justamente para amparar esses investimentos, os financiamentos, os compromissos aos quais o agricultor assumiu,
que o seguro agrícola é importante. Ele ampara o agricultor nessas demandas. Hoje o seguro agrícola na Tóquio Marine, o que a gente chama nosso Agro Safras, tem 3 modalidades. Então, o seguro de risco nomeado, no qual ele identifica naquela região o evento que mais o incomoda, o multirrisco custeio, que garante só o custo da sua atividade contra várias coberturas, eventos climáticos, e o multirrisco produtividade, aí sim amparando a produção agrícola que o agricultor, usando o seu pacote tecnológico, tem interesse de transferir para a seguradora. Atuamos, então, em todo o Brasil, com mais de 70 culturas, justamente para que o agricultor possa ficar tranquilo e focar no que mais importa, que é na atividade agrícola, na sua produção, na sua produtividade. Acho que ainda temos muito a evoluir e, por isso, temos buscado estar sempre próximo dos agricultores, fazemos vários incentivos de treinamento para os corretores de seguro que escolhem ou dão a Tóquio Marine como uma das opções para atender os seus clientes. Temos feito treinamentos com peritos, que são os agrônomos que vão na propriedade para identificar as perdas, e tantas outras visitas na área rural que temos participado para identificar. Então, o agricultor tem interesse do quê? Quais são as suas demandas, os seus anseios para conseguir esse atendimento. Então, de forma geral, o seguro agrícola tem feito o seu papel no Brasil, esse é o nosso entendimento, mas ainda é o início de uma grande jornada aí, para a gente chegar em números aí mais firmes de percentual de área assegurada no Brasil. Tá certo, Joaquim, obrigado. Bom, Rogério, a gente está já quase se encaminhando para o final do nosso Agro 360. Temos ainda um tempo bastante grande, principalmente se considerarmos, né, como veículo de comunicação e televisão, mas para arredondarmos um pouquinho do que a gente está falando, eu queria ouvir você a respeito das principais oportunidades e talvez barreiras, né, de seguro rural no país. Quais são, na sua opinião? E o que a gente pode esperar agora para o próximo ano, para 2021? Olha, as barreiras, eu acho que nós temos duas coisas que pesam e que nós teremos que superar. A primeira delas é manter, fazer esse acréscimo na subvenção. Obviamente que isso terá que vir de outros lugares, mas a gente precisa manter esse acréscimo para poder expandir. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho excepcional, né, utilizando esses recursos, né? Nesse ano nós passamos de 100 mil produtores contemplados pelo PSE, pelo programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. E nós temos que manter isso. É uma política prioritária para o governo por todos esses motivos que foram discutidos até agora. A outra barreira que também está sendo atacada, e nós estamos melhorando, o Pedro Loyola, lá, o diretor de seguros lá da SPA, do MAPA, tem conseguido. E aí? Zerou tudo aqui. E aí, gente? Bom, nós voltamos, né? Voltamos, estamos no ar. Bom, gente, desculpa aí, na verdade, a gente teve uma interrupção, na verdade, de energia rápida aqui em São Paulo, especialmente. Apesar de estarmos todos muito bem preparados para isso, especialmente aqui no Terra Viva, né, na Nilco Petivi, no Grupo Bandeirantes, acontece. Vocês devem ter percebido também o seguinte, que o secretário estava falando conosco pela internet, aí ele teve que entrar por telefone e nós colocamos a fotografia do secretário aqui também. Então, fica aqui a dica, viu, Joaquim? Você está me ouvindo? Para que a gente amplie também o seguro rural. Vamos começar a fazer seguro de internet.
seguro de energia, seguro para outras coisas que a gente está precisando, viu, na verdade. Porque, olha, no campo, principalmente aqui o Delgrande pode depois explicar para a gente melhor, né, como produtor rural, e a gente sabe muito bem disso. No campo, a internet, às vezes, tem deixado muito o produtor rural na mão. É claro que tem se ampliado cada vez mais. A gente tem visto um trabalho cada vez mais voltado para a tecnologia, né, para a internet no campo. Mesmo assim, com bastante dificuldade. Na cidade, né, também não é diferente. O secretário não votou ainda? Não? Tá. Não tem problema, não tem problema. Então, vamos seguir com o Delgrande aqui. Delgrande, depois o Joaquim comenta aí, vê se ele quer ampliar lá na Tóquio, lá um seguro internet. Né? E a gente fala sobre esse assunto. Agora, Delgrande, contem para a gente o que o produtor deve levar em conta na hora, né, de contratar um seguro, na sua opinião. Olha, a primeira coisa, realmente nós temos uma dificuldade com a internet. Na cidade, você imagina no campo, viu? Mas realmente a internet, ela tem muito que melhorar. Eu acho que a chegada do 5G pode ser uma solução, uma boa solução. Enfim, quando faço o meu seguro, vou falar por mim, eu faço dentro da minha cooperativa. Ou, se você tiver um corretor confiável, faça dentro de um corretor confiável para fazer a interlocução entre você, produtor, e a seguradora. Eu acho muito importante você ter essa interlocução para você poder sanar dúvidas, fazer reclamações, enfim. O seguro, quem está fazendo o seguro, ele muitas vezes não sabe. Então, quando você tem um corretor de boa expressão, no meu caso, são as cooperativas, ou de crédito, ou até de produção, é um agente facilitador muito grande. Né? Então, essa eu acho que é a principal atenção que você tem que ter no momento de uma dor. De maneira geral, as seguradoras hoje estão bem estabelecidas, as que estão no mercado aí são seguradoras confiáveis, mas é muito mesmo assim ter interlocução. Obrigado mais uma vez. Gustavo, vamos lá. Queria te ouvir também, né, para a gente falar da influência, da aplicação da tecnologia. E olha que a gente está falando de tecnologia, ela precisa nos ajudar cada vez mais. Mas principalmente na hora de contratar um seguro, né, que esse é o nosso tema de hoje. Sem dúvida. Esse gancho, fazendo um gancho com o Delgrande, né, ele comenta a questão do corretor, né, desse intermediador. Com certeza é a peça-chave, né? Então, hoje, devido a não ter praticamente nenhuma barreira, né, hoje a gente consegue avaliar, por exemplo, o contorno da gleba, do talhão, né? Então, muito comumente nós vínhamos apenas analisando, né, em termos de seguro, né, pontos, né, de geolocalização, apenas referências no mapa, e hoje nós conseguimos, inclusive o próprio governo incentiva que a partir do ano que vem esse croquis, né, seja obrigatório aí para os produtores na hora de passar isso para os corretores. Então isso é visto como positivo porque permite, né, ao corretor, às pessoas do campo, então dizer o seguinte, né, o seguro não tem limites, né, dá para toda a região, qualquer região, mesmo essas expansões, a expansão agrícola, né, as novas fronteiras são passíveis de ter coberturas, né? Então a mensagem assim que eu deixo é: busquem os corretores, passem, vamos dizer assim, esse risco para as seguradoras, que hoje as seguradoras, as principais, estão aí com ferramentas, né, para avaliar esse risco, né, ter uma noção do aceite ou não, né, a nível da propriedade. Então, cada vez mais a gente percebe que a tecnologia avança para, de fato, individualizar, né, o agricultor, deixando apenas de comparar lá com a média, né, onde produtores que têm um manejo, que seguem, né, todos os fatores de produção corretamente, se sejam deparados a prêmios, né, muitas vezes mais altos, porque às vezes o cálculo, né, do risco leva em conta toda a região. Então, muitas vezes é importante destacar isso, né, que o bom produtor, com certeza, né, a partir das ferramentas hoje que existem, é possível então ter condições de fato especiais para que ele seja de fato individualizado e não comparado com a média. Infelizmente, né, a gente sabe que alguns produtores, né, talvez vejam o seguro como uma forma de renda, então muitas vezes esses que têm um risco muito alto acabam sendo favorecidos pela média, né? Então a minha percepção é isso: o governo tem percebido, né, que o fato de ter essa obrigatoriedade, e eu rezo, né, para que isso seja, porque isso facilita muito
tanto para o produtor, né, ter uma precificação mais apropriada, né, uma taxa mais adequada, e aqueles que realmente não têm um manejo, que veem no seguro apenas uma forma de ter uma renda extra, que esses de fato se adequem, né, e consigam então ter uma produção aí sustentável, vamos dizer assim, do ponto de vista ano a ano. Então as tecnologias vêm realmente para auxiliar. E fazendo uma analogia rapidamente com o seguro de carro, né? Então, cada vez mais, né, as empresas vêm segmentando, então é possível sim, né, de acordo com o perfil, vamos dizer assim, do motorista, né, por onde ele trafega, a questão se ele tem ali o carro guardado numa garagem, se ele não deixa a chave no contato e o vidro aberto, né? Então, a mesma analogia hoje é possível, né? Então, essa segmentação traz muitos benefícios, né, para o produtor, que é o consumidor final e que é o principal interessado em garantir a sua produção e ter aí a sua existência, né, permanecer no campo e garantindo esses níveis de produção que a gente observa. Obrigado, viu, Gustavo? Mais uma vez. Bom, vamos ao relógio, né, que ele é sempre cruel conosco também, às vezes. 4 minutos, viu, gente, para encerrarmos o programa. Então, se a gente colocar isso aqui em segundos, vai dar 240 segundos. Se dividirmos por 3, a gente tem 80 segundos para cada um dos nossos. Por que 3, Márcio? Porque o secretário acabou pedindo desculpas aqui para a gente, a internet dele acabou realmente caindo e tentamos por telefone mais uma vez o contato, mas ele está falando com a ministra nesse momento. Então, Joaquim, vamos deixar ele falar com a ministra e resolver os problemas, né? Especialmente, né, como a gente fala aí, do seguro rural, de subvenção, de políticas públicas especialmente, e que seja desse jeito. E agradecer aqui ao Rogério Boeri pelas palavras, né, e pela participação aqui até o finalzinho praticamente do nosso Agro 360. O Rogério está ok também? O Rogério está ok? Está aqui com a gente? Joaquim está ok? Tá, o Joaquim... Ô, Joaquim, você está me ouvindo? O Joaquim parece travado aqui para mim, ó. O Joaquim parece travado. Bom, Del Grande, vamos lá. Eu roubei dos teus 80 segundos, então vamos ficar com 60, por favor. Quais são as considerações finais aí, por favor? Aqui, nós estamos tendo problemas muito sérios que não acontecem a nível Brasil, a nível federal, né? Mas no estado de São Paulo. Nós estamos tendo um aumento de carga tributária através do ICMS. Com isso, eu acho que o governo está querendo matar galinhas de ovos dourados, vai matar as galinhas de ovos dourados, o que é ruim, porque ela não consegue captar os ovos. E isso vai afetar, efetivamente, quando você tira recurso de uma área tão sensível que são os agricultores, você afeta também a contratação de seguros, e nós esperamos reverter isso. A gente tem falado muito com o governo para fazer essa reversão, né? Até mesmo na liberação do dinheiro para fazer a subvenção do seguro. Nós já tivemos problema neste ano safra, me parece que vem com problema no ano safra seguinte, o governo que realmente acaba não tendo aquela sensibilidade que devia ter nesse instante de aumento de preço de comida que vai afetar, e esse aumento afeta o agricultor e afeta o consumidor final. Então, esse talvez seja o grande gargalo que o agricultor de São Paulo está sofrendo nesse instante. Certo. Gustavo, obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua explicação, pela sua participação. Fique conosco mais um minuto, por favor. Estamos pertinho do final do programa, mas, Gustavo, eu também queria ouvi-lo, na verdade, né? Não é um final, mas pelo menos é um ciclo, né, que a gente encerra aqui nesse Agro 360 e a gente deixa aqui muitas questões para serem debatidas ao longo desse finalzinho de ano e dos próximos que estão chegando aí. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, Márcio. Com certeza, é um tema muito relevante e a mensagem que eu deixo caro produtor, cara produtora, né, considere aí o seguro como um insumo, né, no planejamento das safras. E as empresas, né, que prestam o seguro aí, que oferecem, né, que é até um fato curioso, né, nas regiões mais tradicionais aí, a região sul do Brasil, por exemplo, né, inverte-se, né, o cenário, né, são os produtores que buscam, né, que as empresas façam produtos mais adaptados para cada situação. Então, tenham essa proximidade com o campo, né, façam essas parcerias, tenham esses agentes próximos para dar o maior respaldo possível
para esses produtores que tanto precisam. E do ponto de vista de inovação, muito a gente escuta, né, falar de agricultura por metro quadrado, né, ao invés de falar do hectare, do alqueire. Isso é tudo muito bacana, acho que essas inovações, né, eu digo entre aspas, porque a inovação não precisa ser algo muito diferente, né, para ser considerada uma inovação. Muitas vezes, o básico bem feito, né, então a gente sabe, né, considerando o seguro como um insumo, né, é o básico, né, tem que preparar o solo, tem que ter uma semente boa, tem que ter um fertilizante de qualidade e tem que ter um seguro. Não adianta, às vezes, querer inventar demais, adquirir tecnologia, sendo que depois o que vai dar resultado mesmo é o arroz e feijão bem feito. Muito bem, obrigado. Gustavo, obrigado, valeu. Ô, Joaquim, vamos lá. Eu estava explicando para o nosso telespectador, né, da ausência nesse finalzinho do secretário, mas muito bem produtiva, né, a participação dele nesse momento conversando com a ministra, né. A gente espera que o assunto seja inclusive esse, né, seguro rural, subvenção, né, políticas públicas. Consegui até pela nossa interrupção no meio do programa mais 2 minutos aqui com a nossa programação para a gente encerrar e você fazer esse encerramento de uma forma geral mais ampla, né? O sentimento que fica daqui para frente e principalmente sobre esse assunto que é tão importante, que ele não se encerra agora, na verdade. Como eu disse, né, vai continuar pelos próximos anos com absoluta certeza. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Joaquim. Eu que agradeço ao programa, ao convite e todos que assistiram. Nosso entendimento, então, é que o agronegócio é muito importante para o Brasil e o seguro pode e deve prestar a sua atuação, vamos dizer, amparando os agricultores de eventuais perdas de eventos climáticos. Vimos aqui hoje como é importante que o agricultor contrate o seguro agrícola para proteger das suas perdas. Agricultor, você é importante para o agronegócio e para o Brasil. Não deixe de contratar o seguro agrícola. Com ele, você mantém-se na atividade e mantém o agronegócio forte. É uma ótima safra para todos vocês, então. Bem, muito obrigado, Joaquim. Obrigado a todos vocês, na verdade, e principalmente para quem nos acompanhou hoje. Vai ficar disponível lá na internet também o programa para você acessar a qualquer momento. O programa Agro 360 fica por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados. Foi uma honra ter estado com todos eles neste debate, nesta tarde. Obrigado a todos que nos assistiram na TV e na internet. Uma ótima tarde a todos e até o próximo Agro 360. Valeu, gente. Até! Apoio Tóquio Marine Seguradora, uma seguradora completa para você ir mais longe. Sejam muito bem-vindos a mais uma